Será que não dá para a gente entender que se a gente entrar pelo nosso próprio caminho, a gente traçar o nosso próprio caminho, a gente faz ir para longe de Deus? Será que não dá para a gente entender? Aí Deus, pelo seu amor infinito, misericordioso, aleluia, Ele estabelece limite. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se Ele te soltar, você vai para nunca mais voltar. Aí sabe o que Ele faz? Ele pode até dar corda. O crente vai, né? E vai na corda de Deus, e vai na corda de Deus. Aí ele vai. Vamos imaginar que a corda tem 200 metros. Então é a envergadura ou é o raio de 200 metros que ele vai. Aí chega um certo momento que não tem corda mais. Aí Deus permite ele ir assim, ó. Aí ele vai fazendo tipo uma circunferência, né? Um círculo, né? Ele vai, mas não vai além. Aí chega um momento que Deus começa agora a puxar a corda. Aí você acha que Ele começa a puxar a corda porque Ele te odeia, não é não. Ele começa a puxar a corda novamente. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Se Ele não tocar no físico de muita gente, tem gente que voa, se achando que o físico dá condição dele ser um super-herói, um super-homem, a ponto de abrir a aba assim e sair voando, pular lá do 10º andar. Aí Deus tem que limitar o seu físico, porque se Ele soltar você com esse físico que você acha que você tem, você não volta. E Ele te ama tanto que Ele quer você perto dEle. Aleluia. É por isso que a Bíblia vai dizer do governo, que é o governo. O governo não começa em Gênesis 9. O governo começa em Gênesis 1, Gênesis 2 principalmente. Embora em Gênesis 9 nós vamos ver ali Deus agora reafirmando o pacto com Noé. E o porquê que uma das instituições criadas por Deus é a instituição chamada governo. 3 instituições nós encontramos na Bíblia Sagrada criadas pelo próprio Deus. Primeiro, a família. Segundo, o governo. Terceiro, a igreja. São instituições criadas pelo próprio Deus. E quando eu falo governo, eu não estou falando em partido, eu estou falando em estrutura de domínio, de poder. E poder nada mais é do que aquele que consegue interferir na caminhada do outro, ou no processo da vida do outro. Isso é poder. Que nem sempre, não pode confundir com autoritarismo. Deus não é um ser autoritário. Tanto é que Ele está há 2000 anos, de braços abertos, esperando que muitos que ainda não voltaram, volte. Se Ele fosse um ser impositivo, autoritário, Ele diria assim: quero esse, não quero aquele, ponto final. Mas aí que se manifesta a graça. E Ele é o Deus da graça. Há 2000 anos, de braços abertos, esperando inclusive por muitos que aqui estão. Porém, como se estivesse na multidão. Mas o Senhor quer que você dê um passo à frente. Não seja contado como um do meio da multidão, mas sim como um dos seus discípulos. Quem quer ser discípulo? O que é o governo? O governo é uma forma de limitar a ação também humana, a partir de próprios humanos. Imagina a gente vivendo em uma sociedade sem leis, sem regras. Imagine. Seria uma anarquia, seria uma bagunça. Imagina a sua casa com 5 membros, igual lá em casa, vivendo sem regras, sem ordem, sem ordenamento, sem ter quem fala por último, sem ter quem tem uma palavra final ali dizendo assim: ó, peraí, não é assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Imagina o que viraria a nossa casa com 5 pessoas vivendo sem regras. Então Deus, na sua plena sabedoria, porque a sabedoria de Deus é plena, e no sentido de ser completa, ou seja, eterna, muito maior do que a nossa, Ele estabelece a estrutura de governo. E é por meio da estrutura de governo que Ele agora não vai regulamentar apenas a família com 5 membros. Não. Ele tem por meio de homens
o poder de regulamentar ou regular as ações de uma sociedade. Então a igreja não pode estar aquém do governo. Não, pelo contrário. A igreja precisa estar do lado do governo no sentido não partidário, político partidário. E não é no sentido pessoal A e B, não. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai escrever Romanos capítulo... Como é que me foge agora? Capítulo 13, 12 ou 13? 12. Ele vai escrever no capítulo 12 justamente acerca disso. Acerca do... Não, capítulo 13. Acerca da submissão à autoridade. E obviamente, escrevendo acerca da submissão da autoridade, ele está dizendo assim, olha, o indivíduo que opera pelo bem é o meu ministro, é o meu representante na terra. Mas aquele que não opera, e aí parafraseando o capítulo 13, aquele que não opera pelo lado do bem, este se opõe a mim. Por quê? Porque por meio dos representantes que estão em plataformas de governo, Deus exerce o seu governo. Chega um certo momento, que um certo dia, uma casa que tinha prerrogativas de poder, como o Sinédrio, chega para Pedro e João e dizem assim, olha, vocês têm que escolher, ou vocês pregam nesse nome, desculpa, não deixou a escolha, né? Pelo contrário, disse assim, vocês têm que parar de pregar sobre esse nome, tem que parar de falar acerca desse nome. E o nome que eles pregavam, usavam, era o nome de Jesus. Aí Pedro e João vão dizer, olha, entre agradar a vocês e agradar a Deus, a gente fica com Deus. É nesse sentido que o próprio Jesus vai dizer, dai a César o que é de César, e a Deus o que é. Então a igreja não pode de forma alguma estar alienada do governo. Porque uma das formas de Deus impetrar na sociedade a sua ética é por meio da plataforma do governo. Os irmãos acham que, por exemplo, a igreja tem poder de governo. Ainda não, no milênio sim, ainda não. A igreja, nesse sentido, tem poder apenas de meritar no assunto espiritual. Nesse sentido, de forjar a base chamada coração. E quando eu falo coração, eu falo no sentido da existência humana. Isto é, de onde parte a existência humana. Mas a igreja não pode estar alienada das causas humanitárias. Porque é por meio da plataforma de governo que Deus impetra a sua ética, como foi em dias de Moisés, dando a lei, mas aquilo valeu para Israel. E agora chega Jesus em questão. Jesus não está aqui para abolir a lei. Jesus não está aqui para abolir no sentido de abrogar, dizendo assim, a partir de agora estamos rompendo com a lei. Não. E se tem uma coisa que eu quero que fique bem claro acerca do Sermão da Montanha, talvez não foi para essa vertente no comentário deste trimestre, mas aqui eu agrego pelo Espírito Santo, é que o Evangelho de Cristo jamais rompeu com a lei. Não é assim, o Evangelho da graça não tem lei, ou o Evangelho da graça está desprovido de lei. Não, senhores. Porque se o Evangelho da graça fosse desprovido de lei, ele não daria a conduta ideal para o ser humano, a partir da ética cristã, ou da moral cristã. É por isso que Jesus está aqui, a partir do capítulo 5, sentado no meio da multidão, sentado diante da multidão, e começa a ensinar. E o ensinamento de Jesus é bem-aventurado, bem-aventurado, começa pelas bem-aventuranças. Jesus no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele vai deixar bem claro qual é a conduta ideal para os discípulos. Jesus aqui não está rompido com Moisés. Não significa que o evangelho que Jesus agora está traçando
e as boas novas que ele vai ensinar. Parte do ponto que não há regras, não há limites, pelo contrário. Vivemos uma geração cristã, inclusive protestante, que entende que o evangelho o evangelho da graça é um evangelho sem lei, sem regras, sem limites. Isso não é verdade. Em todo tempo vamos encontrar não somente Jesus, mas Jesus agora dando as bases, os alicerces, lançando os fundamentos da ética e da moral cristã, isto é, da conduta ideal daquele que compõe não a multidão, mas daquele que compõe como discípulo, como membro do reino dos céus. Não somente Jesus, mas vamos encontrar o apóstolo Paulo em sua teologia, deixando bem claro acerca disso. Então entenda bem, o que começa lá no jardim do Éden, que foi inculcado, porém foi perdido não, mas foi degenerado, distorcido, influenciado de forma negativa por meio do pecado, que agora é reacendido a partir da lei de Moisés, um tempo depois, 1400 anos antes de Cristo. Mas porém, esta lei que agora não é observada a ponto da suficiência, porque o problema não é a regra, o problema é o coração do homem. A gente que acha que o problema está na regra. Ah, pastor, a Assembleia de Deus é dura demais, tem regras demais, eu tenho que mudar da Assembleia de Deus. O problema não está na regra, o problema está no coração. O problema nunca esteve na lei mosaica, amados. Não é a lei mosaica que tem insuficiência. O que é que vem de Deus, procede do alto, que é insuficiente, não é isso. O problema é o coração humano. O problema nunca foi o limite, ou a lei que nos limita. O problema é que o nosso coração não aceita limites. A gente quer viver do nosso jeito, a gente quer viver da nossa forma, a gente quer levar a vida aos nossos moldes. Não. O evangelho de Cristo nunca foi um evangelho sem lei. O evangelho de Cristo nunca rompeu com o evangelho ou com a lei de Moisés. Pelo contrário, Jesus vem agora para dar o verdadeiro sentido. Porque o coração do homem é tão terrível. Observa que Jesus aqui, amados, ele não vai brigar, romper, discutir com Moisés. Não. Ele vai criticar a interpretação equivocada a partir da tradição de homens. Por quê? Porque o problema não está na lei. O problema está em quem interpreta a lei. Eu não posso interpretar o evangelho de Cristo ao meu bel prazer e levar a minha vida sem regras, sem limites. É nesse sentido agora que Jesus aparece na história. E detalhe, um dos evangelistas, não sei se o próprio Mateus, vai dizer que a lei e os profetas foram até João. Por que o evangelista está dizendo nesse sentido? Simples. Porque quem surge na história agora, surge na história como alguém que tem autoridade, tão quanto os que passaram no Antigo Testamento tiveram, como por exemplo Moisés, de estabelecer regras, de estabelecer limites. É por isso que no Novo Testamento, a partir da boca de Jesus, não se ouvirá e não se lerá aqui, assim diz o Senhor, mas ele simplesmente diz assim, porque eu vos digo, isto é, a autoridade que esteve em Isaías está sobre ele. Mas não é tão quanto Isaías, é maior do que Isaías. Porque ele não vem apenas como mestre que tem autoridade em ensinar. Pelo contrário, ele é a ética personalizada.
Aleluia. Ele é a vontade do Pai em carne e osso, e tendões e ligamentos. Ele não veio apenas para, por meio de palavras, ensinar qual é a vontade do Pai, qual é a conduta que agrada a vontade do Pai, qual é o estilo que agrada a vontade do Pai. Não, 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 não. Ele fala, porém ele expressa. Ele fala, porém ele se comporta, porque ele é a vontade oriunda do Pai. Por isso que ele é o único modelo que nós temos que seguir. Ele é a ética em pessoa. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai dizer assim: sede os meus, porque eu sou assim? Não, sede os meus imitadores, como eu sou de Pedro, como eu sou. Então a moral cristã não é apenas para crente, é para o mundo. Eu vou repetir isso aqui. Vou repetir o conceito de moral ou ética. Ética é a conduta ideal, ou que agrada, ou que é segundo a vontade de Deus. Isso é a ética cristã. Não existe para o mundo um outro modelo que dá mais certo do que o modelo chamado Cristo. Entenda uma coisa. Vocês sabiam que no contexto de Jesus aqui do capítulo 5, 6 e 7, havia infanticídio na cultura greco-romana? Vocês sabiam que o aborto, eu já falei isso aqui, amados. Vocês sabiam que o aborto era aceito, e muito bem aceito, por uma boa parte da sociedade greco-romana em dias de Jesus? Vocês sabiam que a pedofilia em dias de Jesus era bem aceito e tolerado por uma boa parte da sociedade greco-romana? Vocês sabiam que a prática, até mesmo mercantilística ou comercial, de um pai de família colocar a sua esposa e os seus filhos no mercado da prostituição, era uma prática bem aceita na sociedade contemporânea a Jesus? Se tem uma coisa que está na história, não é na Bíblia tão somente, mas está na história, que nunca deu certo, foi uma ética fora da ética divina. Eu vou repetir isso aqui. Se tem uma conduta que nunca deu certo, foi a conduta criada a partir da própria mente humana. Porque a única que dá certo, amados, é a conduta orientada pelo próprio Deus. Se a igreja se despertasse para isso. Vocês sabiam que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo era uma prática tolerada e aceita na cultura greco-romana em dias de Jesus? E muito bem aceita. A prática sexual entre velhos, homens e jovens, era uma prática muito aceita em dias de Jesus. Não tem uma cultura que deu certo na história da humanidade que foi forjada a partir das suas próprias condutas, ou conduta humana forjada a partir de mente humana. Se tem um tempo que nós precisamos acordar para a vida, se tem um período da história que a igreja de hoje, não é a igreja do passado, porque a igreja do passado passou, e a igreja do passado tinha defeitos, como tinha também muitas coisas boas. Por isso que tem que se rejeitar a profecia que só coloca a igreja do passado como boa.
Viver do passado é museu. Dizem alguém lá fora, algumas pessoas lá fora. A igreja de hoje tem muita coisa boa sim. É certo que de lá a gente tira lições de vida. E aprenda com eles para não repetir o erro cometido por eles. Mas a igreja do passado não é a única igreja boa. A igreja do presente também o é. Porque o que fez a diferença no passado é o que faz a diferença hoje. Não eram as pessoas do passado que eram boas. Era o agente que estava com a igreja do passado, que ainda permanece com a igreja do presente. É que é bom. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui justamente para isso. Porém, é interessante, amados, que aqui fica na história e fica registrado. Quem são os pobres de espírito? Quem são os que choram? Quem são os mansos? Quem são os que têm fome e sede de justiça? Quem são os misericordiosos? Quem são os limpos de coração? Quem são os pacificadores? Quem são os que são injuriados, perseguidos? Está aqui, ó. Aqui no capítulo 5, a partir do verso 2, a partir do verso 3. São todos que compõem e que vivem segundo os moldes de Cristo. Observa que aqui não está falando para o futuro, aqui está falando no tempo presente. Porque mesmo em meio a uma geração tão perversa, de uma cultura tão terrível como a greco-romana, existiam pessoas fiéis em dias de Jesus. Não é em vão que o profeta João Batista, ele veio para preparar o caminho, ele veio para aplanar o caminho. E à medida que ele ia pregando sobre a pregação, sobre a palavra de arrependimento, e o seu sermão era justamente isso: arrependei-vos, arrependei-vos. Muita gente creu na mensagem de João Batista. E é nesse sentido que o caminho de Jesus foi sendo aplanado. E quando Jesus aqui chega, não está apenas a multidão, já tem também os discípulos. E não são apenas os discípulos do capítulo 4, como por exemplo, os 4 primeiros, Simão, André, Simão, Tiago e João. Não. Mais do que esses 4, os discípulos que aqui estão em questão, são aqueles também que ouviram a palavra do profeta João Batista e creram nessa palavra. O que dizer da irmã Ana, quando o pequeno Jesus foi levado ao templo? O que dizer do irmão Simeão? O que dizer de muitos que ali estavam? Por quê? Porque creram na palavra. E agora chega Jesus para regulamentar. Não basta apenas crer, precisa viver. É nesse sentido que Jesus agora lança as bases do reino. E ele está falando com a multidão, porém nem toda a multidão o ouve. Aliás, todos o ouvem, mas nem todos praticam. E o compromisso de Jesus não é com quem ouve tão somente, mas é com quem ouve e pratica. Porque é isso que expressa de fato se o homem está ou não está, se o homem participa ou não participa. E é nesse sentido que nós conhecemos quem é daquele que não é, quem faz parte daquele que não faz parte, porque ele expressa no dia a dia a conduta ideal que agrada a Deus. Mesmo com defeitos, mesmo com faltas, mesmo com falhas, quem é que pode levantar o dedo aqui e dizer assim: não, eu não... Pelo contrário. Por que eu falei que o contexto de Jesus era um contexto cruel? Sabe o porquê de muitos prosélitos, isto é, muitos que não eram judeus, mas aceitavam a fé do judaísmo? Porque procuraram um conjunto de regras
que desse a eles pelo menos um apontamento da verdade, e não encontraram. Exemplo, o etíope em dias de Filipe. O que era o prosélito? Era alguém que lá na sua nação não encontrava uma regra de conjuntos, que desse para ele um sentido na vida, uma conduta ideal para que ele possa seguir e ter a sua consciência em paz. Aí ele olhava na janela do judaísmo e via que lá tinha regras boas, por mais que uma parte distorcida, porém, alguns pontos de justiça, alguns pontos de conduta ideal. Aí o que ele fazia? Ele rompia com a sua cultura local, com seus valores greco-romanos, por exemplo, com a conduta que uma parte da sociedade aceitava, rompia com aquilo e se voltava às regras do judaísmo. Isso é um prosélito. Não era só judeus, eram homens gentios que estavam procurando algum sentido para a vida, mas não só no sentido filosófico de refletir, cruzar as pernas assim e refletir. É mais do que isso, de encontrar uma base sólida, porque olhava para a cultura greco-romana e a sociedade já estava aceitando aquilo que a sua consciência não aceitava. Por exemplo, o aborto. Aí esse indivíduo não judeu, olhando para a sua cultura local, ele falava: eu não posso aceitar isso. Vinha o infanticídio, por exemplo, crianças que nasciam com defeito. Vocês acham que só Hitler que mandou matar crianças com deficiências congênitas? Não, senhores. A cultura greco-romana já matava as crianças com deficiências físicas. Mandava matar. Infanticídio. Aí alguém que não era da base judaica, não era um professo do judaísmo, e judaísmo é mais do que uma crença, é uma cultura, olhando para a sociedade que começou a aceitar coisa que a sua consciência não lhe permitia, ele saía à procura de algumas regras, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode se compactuar com esse tipo de coisa. O que a gente faz? A gente começa a se afastar. Aí ele ia onde? Na fé do judaísmo, ou na crença, nos princípios, nos valores defendidos pelo judaísmo, e se tornava um prosélito, um gentil que aceitava a fé judaica, porque via um certo sentido, via um contraste daquilo que ele já estava assistindo na sua sociedade. Meu Deus, como isso nos ensina no nosso dia. É por isso que a palavra de João Batista é: arrependei-vos. E é justamente esta mesma palavra que Jesus vai lançar os fundamentos do reino. Capítulo 4, verso 17. Olha como é a mensagem de Jesus. Verso 17 do capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: vão em frente, siga os seus próprios caminhos. É assim? Não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Simples. Arrependimento, venha comigo, é literalmente voltar as costas para o pecado e pegar o caminho de volta a Deus. Eu vou repetir isso aqui, não se disperse nesse ponto, que esse ponto é o que vai dar a compreensão para a gente encerrar. Arrependimento é literalmente pegar o caminho contrário daquilo que não bate com a vontade de Deus, romper com aquilo, sair daquilo
e voltar-se novamente para Deus. Venha comigo. A pauta de uma boa parte da sociedade greco-romana era: pode tudo. Mas à medida que eu consigo ver a conduta ideal, a prática que agrada a Deus, e por meio da sua palavra eu vou compreendendo, entendendo, eu vou me afastando daquilo. E à medida que eu me afasto daquilo, eu vou me aproximando de quem? De Deus. Arrependimento é pegar o caminho de volta ao Éden. Arrependimento é pegar o caminho de volta a Deus. Porém, para chegar a Deus, precisa passar pelo Calvário. Porque no Calvário, não na cruz, não no sofrimento vicário, substitutivo de Cristo, mas é porque lá está a representação legítima de Deus, o modelo que agrada a Deus. Aleluia! Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. É nesse conjunto de regras, é nesse conjunto de princípios, de valores, que a igreja do meu tempo precisa se moldar. O mundanismo tem entrado de uma forma assustadora no nosso meio. Mas nós precisamos voltar novamente para Deus. E voltar para Deus é romper com tudo aquilo que desagrada a Deus. O mundo tem muita coisa boa para nos oferecer, sim. Não o sistema maléfico do mundo, mas o mundo tem muita coisa boa. Porém, o mundo não tem o norte. O mundo não tem o caminho. O mundo não dá o itinerário. Só tem uma coisa que faz novamente o homem se voltar a Deus: aquilo que é extraído da sua palavra. Para os dias de Jesus, Jesus era o exemplo físico, expresso, encarnado. Para os nossos dias, fica a palavra de Deus como a forma, como o molde, como exemplo, como aquilo que dá certo, como a bússola que nos orienta, como aquilo que nos aponta, como aquilo que diz qual é o caminho, e sobretudo, nos convida a novamente a estar alinhado com esta palavra. Se eu defendo o que esta palavra não defende, está alguma coisa errado na minha essência. Eu vou novamente falar isso aqui. Se eu não basta apenas ser um praticante pessoal, eu preciso ser um representante celestial. Eu vou repetir isso aqui porque deu até certo, né? Não basta ser apenas como eu disse, um praticante pessoal. Precisa ser um representante celestial. Eu não posso ser escondido entre quatro paredes. Eu preciso defender publicamente o que está de acordo com esta palavra.
Uma coisa é muito fácil ser entre quatro paredes, outra coisa é tomar uma tribuna pública como essa, que tem repercussão social por meio da mídia social, porém defender o que nós defendemos, o que esta palavra defende, precisa ser a minha bandeira. Pelo amor de Deus, larga de hipocrisia. E se tem uma coisa que Jesus vai bater no Sermão da Montanha, é contra fariseu, um bando de religiosos hipócritas. E vai dizer: não siga essa gente. Pode ser que vocês vivam o que eles ensinam, mas não vivam conforme eles vivem, porque é uma gente que não é um modelo ideal. É muito fácil ser entre quatro paredes. Será que não fica claro, amados, que a ética cristã não é para apenas a igreja, mas a ética cristã é para o mundo? Porque é o único modelo que leva o homem novamente para o Pai. Se eu estou falando de ética, eu estou falando de conduta. E se eu estou falando de conduta, eu estou falando da conduta expressa pelo próprio Cristo, aquela que tem suficiência de cumprir com a justiça, porque Cristo é o representante da moral. Aliás, não só representante da moral, Ele é a própria moral, Ele é a ética, Ele é a justiça. É por isso que a igreja, sim, precisa entrar em todos os assuntos da sociedade, porque só ela tem a base da ética cristã, e a tem com firmeza, e a tem com solidez, e a tem para defendê-la. Se eu estou falando de conduta, eu estou falando em todos os aspectos comportamentais da sociedade, ou do indivíduo não coletivo, sociedade. É nesse sentido que Jesus está falando do Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se a gente não meter o bico em todas as questões humanitárias, quem é que vai meter? Quem é que vai inserir? Quem é que vai colocar? Quem é que vai falar? Quem é que vai advogar? Dá licença, quando eu vejo principalmente obreiro falando igreja é só para meritar em assuntos espirituais, o camarada não entendeu a Bíblia. Vai dizer aí a lei assim, ou não sei se é o pensamento, que diz que, os juristas sabem, né? Que a Suprema Corte de um Estado é a guardiã da Constituição. E quem é o guardião da ética, da moral cristã? Me diga. Quem é o guardião? Qual é a Suprema Corte na terra, neste exato momento, da ética cristã? Se alguém me mostrar outra instituição que não seja a igreja, me convença. Se a gente não hastear a bandeira, se a gente não gritar, e bem alto, tá? Não é baixinho não. Baixinho é para os covardes. É bem alto. Que nós repudiamos aquilo que a Bíblia repudia. Que nós não aceitamos aquilo que a Bíblia não aceita. Ministério de louvor, meu tempo se foi. Que a gente não aceita, a gente não tolera, pastor Dedimar, aquilo que a Bíblia não tolera. Quem é que vai fazer isso? Meu Deus! Se tem uma coisa que a minha geração precisa largar de ser, é covarde. Nós precisamos deixar de ser covardes. E pastores, sabe o porquê que o diabo está meritando e dominando, influenciando muitas estruturas da sociedade? Porque nós equivocamos de achar que a gente tem que assumir esta tribuna só para falar de céu.
enquanto a igreja ainda está na terra. Se a gente não pegar uma tribuna como essa, sabe o porquê que o mundo lá fora, uma parte da sociedade e até política, quer colocar uma mordaça na boca de pastor? É para que não aconteça o que está acontecendo aqui nesta terça. Esta palavra, ela dá o norte não somente para a igreja, ela é a bússola para o mundo. Ela dá o norte para toda a humanidade. E pelo amor de Deus, Deus não vai mandar anjos se eu não falar. Ah, meu Deus, não sei se João Batista ou foi Jesus que disse: me ajude aí, se vocês calarem até essas pedras. Quem foi que disse? Jesus. Vamos depender de pedra, irmão Cristian? Precisa usar pedra não, Deus. É certo que é uma figura de linguagem lá, tá? Precisa usar pedra não. Use a mim. Precisa levantar pedra não. Já tem aqui, ó. Não é por força própria, mas é pela graça. Não é por mérito próprio, mas é pela misericórdia. E tem um porém. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Fique de pés. Fique de pés. Ninguém para, irmão Eduardo, pastor Eduardo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não para mesmo. E nós vamos falar sim. E nós vamos defender sim. Porque ainda na terra, a Suprema Corte, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus ainda está aqui. A Decatalão é uma delas. A Igreja Metodista é uma delas. A Igreja Batista é uma delas. A Cristã Evangélica é uma delas. A Igreja de Deus é uma delas. Pelo amor de Deus, vamos nos juntar. Oh, aleluia. Que haja liberdade de expressão, sobretudo de convicção de fé, não tem problema não, mas que não tire a nossa oportunidade de falar, porque a única palavra que transforma o homem é a palavra do Evangelho. Dá licença, já tiraram do debate público a fé, e sobretudo a fé protestante. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos levar sim para o debate público esta fé, esta palavra, este Evangelho, porque somente Ele muda indicadores sociais, só Ele muda uma sociedade por completo. Esta palavra, a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra fique nos nossos corações. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja com cada um, com todos, agora e para todo sempre. O que diremos ao som do ministério de louvor. Teu reino é sempre eterno.